Olá, vamos para mais uma apresentação de uma nova máquina da Bracobbe, a BC 9100C. E a seguir vou passar todas as dicas e manuseio e parâmetros dessa máquina. Ela é da família da BC 9100. Esta é a máquina Bracobbe, essa é da família das máquinas 9100. Essa por sua vez é a 9100C. Já compõe outro modelo de painel. Particularmente ela é igual a outra máquina da linha 9100. O botãozinho de liga e desliga. Ligamos. Ligamos a máquina. Eu vou acionar a máquina a partir do control speed posto aqui na mesa, pois a máquina não está montada na mesa dela, mas dá para nós demonstrarmos todas as funções que ela tem, né? Então, começando aqui pelo painel, já ligamos ela. Isso aqui significa que a máquina está pronta para costurar. Você já pode acionar e costurar com ela. Se no caso eu acelero ela, já segue costurando. Então vamos começar pelo primeiro parâmetro. Sempre pressionamos o P, apareceu o parâmetro 1. O parâmetro 1 é a velocidade total da máquina. Então a gente, para saber o valor, pressionamos o S. Eu coloquei aqui 200. 200 significa 2000 RPM, porque ela só tem 3 casas decimais, né? Então aqui você pode aumentar a rotação dela, aqui no caso baixar, correto? Vai aumentando até 3.700 RPM. Aí eu vou colocar aqui menos rotação, por ela estar fora da mesa com o seu cárter de óleo, só para a gente fazer simulação de trabalho dela. Aqui, por sua vez, confirmamos a rotação e aqui o P para sair. Acionamos novamente. Você notou que já diminuiu a velocidade da máquina. Ok. Vamos agora para o próximo parâmetro. Estamos no parâmetro 1, subimos parâmetro 2. Também entramos com a tecla S para saber o valor. Tá 000. Isso significa que a posição 0 é sempre com a agulha para cima. E se eu coloco aqui 1, é posição da agulha para cima, nesse parâmetro. Então voltamos a 0. Aqui confirmamos. Voltamos ao P para sair dos parâmetros, para deixar a máquina pronta para trabalho. Então, observando aqui, ó, nosso P2, que é o posicionamento de agulha, com a agulha dentro do tecido ou com a barra da agulha para cima, né? Então aqui, o 0 a gente já percebeu que a agulha sempre vai ficar pro lado de cima, ela para em cima. Eu simplesmente acelero a máquina e solto. Eu não posiciono para trás o pedal, tá? Então aqui o P2 novamente vamos daí colocar o valor 1. Aqui mudamos o valor para 1.
aqui, confirmamos e saímos fora, né? Agora vamos observar que a nossa barra da agulha já para dentro do tecido. A agulha para embaixo. Novamente eu entro aqui no P2, aperto S para entrar no valor, e eu vou voltar a colocar o valor 0, como estava antes. Pode sempre deixar em 0, já vou mostrar por quê. Que o S para confirmar e o P para sair. Aqui é o seguinte, nós temos essas duas teclas. Essas duas aqui embaixo. Essa aqui também, você pode fazer posicionamento da agulha direto, só nesse botão. Clicando em uma vez, você viu que aquele pontinho ele desapareceu. Eu volto a acionar, ele fica ligado. Então quando ele está acionado, o pontinho aqui ligado, nós temos a nossa posição da agulha sempre para cima, tá? E quando eu modifico esse valor, eu aciono e eu apago ela, no caso, né? Apaguei. Vamos observar ali. Ela já para sempre dentro. Deu para observar? Então você não precisa entrar no parâmetro 2. Agora vamos passar para o parâmetro P3. Novamente, pressionamos. Aqui a gente sobe um parâmetro 3, né? O 3, entramos no parâmetro com S. Ok. Então aí temos o valor de 0. 0 significa desligado. E 1 ligado. Esse parâmetro se refere ao seguinte: a gente precisa começar uma costura com 1 ou 2 ou 3 ou até 4 pontos em baixa rotação, e depois você mesmo com o pé todo acelerado, ela aumenta sozinho automaticamente a rotação para a rotação que a gente tinha definido já no P1, que é referente à rotação da máquina. Então nós temos que sempre deixar o P3 habilitado em valor de 1. Deixamos em 1 e confirmamos, e aqui saímos. Passamos agora para o parâmetro 4. Subimos aqui 4. Entramos no valor. Aqui está em 20, isso significa 200 RPM. Isso aqui é a regulagem da rotação baixa nos primeiros pontos em baixa rotação, tá? Então aqui a gente definiu 200 pontos, mas a gente pode diminuir aqui também. Vamos supor, 200 é o mínimo, tá? A gente pode aumentar para 300 ou 400 pontos. E a gente confirma novamente. Isso aqui saímos. Agora vamos programar o número de pontos em baixa rotação. Vamos entrar no P5. Novamente o valor. Aqui eu defini um ponto, mas nós podemos definir aqui 2, 3, até 4 pontos, vamos dizer. Só para efeito de teste, para a gente notar melhor que ela realmente costura em baixa rotação. E aqui novamente confirmamos e saímos. Aqui só tem um detalhe. Para essa regulagem funcionar, que a gente programou o P4, o P5 e o P3, nós temos que desligar a máquina totalmente. Então vamos no botão atrás da máquina, o Power, desligando.
Porque se eu não fizer isso aí, ela não aceita a programação da baixa rotação com o número de pontos no princípio da costura. Aí novamente ligamos. Ok. E aí podemos visualizar aqui na nossa máquina. Aqui o calcador, ele está erguido propositalmente, porque se eu trabalhar sem o tecido, o dente vai desgastando a parte da sola do calcador, certo? Aqui vamos observar agora só a rotação, como a gente tinha programado. Viu? Ó? A rotação plena, eu boto o pedal para trás, a agulha sobe, ela posiciona a barra da agulha. E novamente que eu entro para costurar novamente, eu acelero, ó, faz o primeiro ponto lento e depois novamente. Isso é um detalhe muito bom, porque geralmente a gente posiciona o tecido no princípio da costura e tem que começar um pouco lento, não a máquina sair disparando. Isso ajuda muito na hora de executar costuras assim mais difíceis. Esse botão aqui, ó, nós temos essa regulagem direta de baixa rotação nos primeiros pontos. Uma vez que você definiu rotação, número de pontos, você ativa e desativa por aqui, tá? Então aqui aparece um pontinho, clicando ele apaga, certo? Então com ele aceso, nós vamos ter o sistema D, ó, deu para perceber? Sempre posicionando o pedal para trás. Quando acionamos de novo, ela começa em baixa rotação, pedal para trás, ok? E mudando, desligando o sistema, observamos novamente, assim, ela sempre começa em bastante rotação logo, e não faz o primeiro ponto lento, correto? Isso é uma facilidade que a gente tem com o acesso direto somente pelas duas teclas, posicionamento de agulha e partida lenta no princípio da costura. Entramos novamente nos parâmetros e vamos configurar o parâmetro 9. Também a gente chega ao parâmetro sempre por aqui, pelas setas, certo? Então 9, entramos no valor, temos o valor 001. Esse parâmetro 9, ele sempre tem que estar no valor 1. Isso significa o quê? Saindo agora, que quando você tiver a máquina desligada e você ligar a máquina, ela automaticamente já vai posicionar a agulha para cima. Voltamos agora novamente parâmetro 9, vamos ao parâmetro número 11, ok? 0,32. Esse parâmetro 11, ele é o ajuste da curva de velocidade em percentagem. Então isso quer dizer o quê? Quanto maior nós colocarmos esse valor, mais rápido vai ser a velocidade de arrancada. Você pisou no acelerador e esse é o número de definição da velocidade que você já pisando o pedal, você vai atingir a velocidade plena programada. Então voltamos, confirmamos e estamos no parâmetro 11. Do parâmetro 11 vamos ao parâmetro 15. 15, entramos no valor 00. O parâmetro 15 é referente ao nosso botão que nós temos aqui,
é o de cima, tá? Onde que você vai fazer, clicando uma vez, ó, veja, a barra da agulha, cada vez que eu clico nela, no botão, veja bem, ela corrige meio ponto, ou meio ponto para baixo, ou meio ponto para cima. Isso é o nosso valor zero. Agora vamos então programar o nosso 15, entrando novamente no valor. Vamos programar aqui com 000, nós temos meio ponto de compensação, certo? Vamos mudar agora para valor 1. Mudamos para valor 1 para compensar um ponto, tá? Sempre temos que confirmar primeiro. Confirmamos, saímos fora. Temos que desligar a máquina totalmente, desligando, que se não desligarmos a máquina, ela não vai aceitar essa programação que nós estamos fazendo. Agora religo ela, e agora vamos observar. Eu vou clicar. Vamos acionar ela primeiro. Sempre quando vamos fazer essa compensação de pontos, geralmente a gente faz quando para no meio da costura, certo? Ó, tá vendo? Então ela compensa um ponto inteiro. A barra sobe e já desce novamente, tá? Essa compensação de pontos, ela funciona parando no meio do tecido. Ah, quero dar mais um ponto. Ok. Ou mais dois, aí você vai clicando sucessivamente, certo? Mas sempre lembrando, temos que desligar a máquina totalmente, primeiro confirmar o valor, sair fora, desligar a máquina e ligar ela novamente. Entramos novamente no parâmetro, ó, a gente desligou, religou, ela volta sempre para o parâmetro 1, mas aqui nós vamos novamente até o 15. Vamos dizer que eu queira costurar em baixa rotação, apertando aquele botão ali, para compensar vários pontos, porque nunca é assim definido um ponto ou meio ponto. Então a gente pode fazer mais uma programação. Entramos no valor, aí colocamos o valor 2. Então já é você ter vários pontos sucessivamente, que você aperta o botão e ela fica costurando em rotação baixa. Confirmamos, saímos fora, desligamos novamente a máquina para ela aceitar a programação. Sempre temos que fazer isso, para ela programar, aceitar essa programação para o número 2 agora. Viu? Posicionou a barra da agulha. Ok. Voltamos a observar ali. Ok. Paramos com a agulha dentro. Vamos acionar o botão. Viu? Eu posso dar só um toque. Ou segurar. Ela costura em baixa rotação. Então, só para lembrar, sempre que nós estivermos com esse sistema de compensação do ponto, a gente sempre aciona a máquina, que a agulha esteja no meio da costura, né? Aí a tecla ela funciona, viu? Se vamos supor eu acionar o pedal da máquina para trás, certo? Ele não vai funcionar, tá? Então não se assustem que não funciona, que é porque esse compensador de ponto só funciona quando você está no meio da costura, tá? Aí ele funciona, tá? Então, por sua vez, aqui nós temos o botão liga e desliga a luz LED. Aqui nosso compensador de pontos. E esse botão aqui, ele não é usado nessa máquina. Isso é um conjunto universal que é montado aqui, ela não possui o remate automático. E então esta foi uma breve explicação dos parâmetros da máquina BC 9100C.